Olá, estudante de orgânica, vamos para mais uma aula, reações de substituição eletrofílica aromática. Na aula passada, falamos sobre algumas consequências químicas da aromaticidade, anti-aromaticidade, descrição orbital molecular da aromaticidade e anti-aromaticidade, a nomenclatura de benzenos monossubstituídos e como o benzeno reage e exercício proposto. Vamos revisar. Então, nós vimos aí que há consequências da aromaticidade, tendo em vista que o pKa de um hidrogênio carbono 3 baixou aí de 50 para 15. Por quê? Por causa da base conjugada, estabilizada por ressonância, como indica aqui a localização de elétron. Isso possibilita o abaixamento aí do pKa daquele hidrogênio ligado a carbono 3. Exercícios propostos. Aqui é um outro exemplo, uma substância que deveria ser, uma ligação que deveria ser covalente, ela passa a ser iônica porque é muito mais interessante a quebra da ligação, tendo em vista que o íon tropílio, né, ele é estabilizado por ressonância. Então, esperava-se que ela fosse covalente e, na verdade, ela é iônica, por conta da consequência da aromaticidade. E também existe a anti-aromaticidade, que deixa o composto mais instável, e a única coisa que muda é que, no segundo critério, o número tem que ser par de elétrons π. E a regra de Hickel, 4n π elétrons. Aqui deixa bem claro, né, essa descrição pelo círculo de Frost. Então, nesse caso aqui, só temos ligantes, pares ligantes no orbital molecular ligante. É aromático, também é a mesma coisa aqui, no ciclo pentadienila. Já no cátion ciclo pentadienila, há pares não ligantes, se estabiliza, ele não é aromático. E o ciclo da pentadieno, ele é anti-aromático, assim como o IPC, e ele, além de ele não ter elétrons que não estão no orbital molecular ligante, está desemparelhado em orbital molecular não ligante. Bom, a nomenclatura aí, basicamente, o benzeno é a cadeia principal, então bromobenzeno, clorobenzeno, nitrobenzeno, mas eles têm nomes especiais, como tolueno, fenol, anilina, ácido benzeno sulfônico, estireno, benzaldeído, são nomes que precisam ser gravados, tá? Existe ainda a possibilidade quando tem o grupo alquila que pode tratar o benzeno como a cadeia principal ou o grupo alquila como cadeia principal. E aí, no caso do benzeno, como fenilo. O benzeno como grupo substituído é tratado como fenilo, e se tiver um CH2 entre ele e a cadeia principal, é uma benzina. Exercício proposto. Nós vimos também como reage o benzeno, tá? Sendo que ele lembra um alceno, mas ele não reage igual ao alceno. Então, ele vai agir como um nucleófilo, vai esperado por causa da ligação π, vai formar um intermediário carbocático. Acontece isso também com o alceno. E o alceno, o nucleófilo, reage ali, tá, com o carbocático, formando proteção eletrofílica. No caso do benzeno, isso não ocorre porque quebra a aromaticidade. Então, ao invés de agir como um nucleófilo, ele age como uma base que retira o hidrogênio e restaura a aromaticidade. E aí, então, o caminho, a reação, tendo visto que o benzeno é mais estável, tá? O anel aromático é mais estável, então, para permanecer o anel aromático, precisa levar a um produto de substituição eletrofílica, que aqui indica ali tanto a energia de estado de transição é menor, assim como a energia livre do produto também é bem menor do que o produto de adição. Nessa aula nós vamos falar sobre a reação de substituição eletrofílica aromática, mecanismo geral, halogenação do benzeno, mecanismo de bromação do benzeno, fluoração do benzeno, iodação do benzeno. Vamos falar um pouquinho sobre a tiroxina, a nitração do benzeno, sulfonação do benzeno e o mecanismo de dessulfonação. Bastante coisa, né? Mecanismo geral, então, da reação de substituição eletrofílica você vai ter o quê? A saída do hidrogênio e a entrada
de um eletrófilo no anel. Aqui, esse é o mecanismo geral. Tá? Então, nós podemos ter a halogenação, tá? Onde entra o grupo bromo, cloro e iodo, para substituir o hidrogênio. A nitração, onde entra o grupo nitro, que substitui o hidrogênio. A sulfonação, onde entra o ácido sulfônico, tá? Substituindo o hidrogênio. A acilação, por Fidel-Crafts, onde entra o grupo acila. E a alquilação de Fidel-Crafts, onde o grupo alquila substitui o hidrogênio. Então, 5 reações principais. O mecanismo geral. Todas as substituições eletrofílicas aromáticas ocorrem no mecanismo de 2 etapas. Todos eles têm em comum. A primeira etapa, o benzeno reage com o eletrófilo e forma um intermediário que é o carbocátion. E ele perde aromaticidade nessa etapa. Tá? Na segunda etapa, uma base retira o próton do carbocátion e estabelece a aromaticidade. Basicamente as duas etapas. Então aqui, tendo aqui um eletrófilo qualquer, jamais. Então, o elétron-spin do benzeno vai agir como nucleófilo e vai reagir com o eletrófilo. Essa reação em equilíbrio quebra a aromaticidade, tá? Se torna mais instável, forma um carbocátion alílico, né? Carbocátion alílico. Essa é uma etapa lenta. Então, há uma deslocalização de elétrons que faz, então, para que aumente a estabilidade, apesar de ter quebrado a aromaticidade, né? Elétron-spin em direção à carga positiva, a gente tem a carga positiva aqui. Então, gera um outro contribuinte ressonante. Elétron-spin em direção à carga positiva, então a carga positiva aqui. E aí, então, nós temos aí, ele é mais estável do que parece. Tá? Então, isso sempre acontece. Uma base qualquer, vamos chamar de B2 pontos, ela vai capturar aqui o próton e o par de elétrons restaura a aromaticidade, levando ao produto, tá? De substituição eletrofílica. Essa etapa é rápida. E aí, então, a gente tem, tá, um ácido formado ali. Tá? Nesse caso, então, aqui é importante que o B2 ponto pode ser qualquer átomo que tenha par de elétrons não ligantes no meio. A diferença entre as substituições eletrofílicas aromáticas está na geração do eletrófilo. Então, todas elas passam por essa etapa. Tá? Mas a geração do eletrófilo é que vai diferenciar. Você gravar a geração do eletrófilo de cada um e entender essa parte aqui, é resolvido o problema. Então, vamos lá, halogenação de benzeno. A bromação, a cloração de benzeno, ela requer um ácido de Lewis, como o brometo férrico ou cloreto férrico. Nesse caso aqui, tá? Então, por exemplo, se for só o bromo e o benzeno, a reação não vai. Por quê? Porque o benzeno, por conta da energia de ressonância, ele é mais estável, portanto, menos reativo que o alceno. O alceno, só o bromo já seria suficiente para halogenar ele. Para o benzeno, precisa um ácido de Lewis, e nesse caso, brometo de ferro. Tá? E aí sim a reação vai. Então vai inserir bromo e forma o ácido bromídeo. Mesma coisa, se tentar reagir só com o cloro, não vai dar em nada. Por quê? Com o alceno reagiria, mas o benzeno ele é mais estável, portanto menos reativo. Então é necessário o ácido de Lewis, nesse caso o cloreto férrico. E aí então vai formar também HCl, além do aleto de arila. O mecanismo, então. Por que o brometo de ferro? Ele é importante porque ele funciona como um ácido de ferro, ele é ávido por elétrons. Então, o bromo ele age como nucleófilo, tá? Ou aqui como um ácido base, é uma reação ácido-base, na verdade, tá?
íons. E aí, então, nós temos esse complexo aqui formado. Esse complexo formado, ele é importante porque, para enfraquecer essa ligação bromo-bromo e aí torná-lo reativo o suficiente para o benzeno. No caso do alceno, não há necessidade, tá? Mas para o benzeno há necessidade. Então, esse complexo é importantíssimo. E aí sim, na presença desse complexo, vai ocorrer a primeira etapa da reação, que aqui é uma etapa anterior, tá? Primeira etapa da reação, então a ligação π do benzeno age com o bromo, tá? E esse bromo seria o nosso eletrófilo, tá? O par de elétrons ele sai com esse bromo, e aí então nós temos a formação do carbocátio, tá? E formando esse tetrabromo errado. E aí ele vai se deslocalizaria, né? Tá? Mas, como vocês já viram anteriormente, a gente vai trabalhar só com um dos contribuintes a partir de agora. Aí a base captura o próton e o par de elétrons carbono e hidrogênio restaura a aromaticidade. E aí, voilá, está ali o nosso brometo, tá? De arila, ou bromobenzeno. Assim. O catalisador, no caso desse aqui, ele é regenerado. E na presença aqui do ácido que vai se formar, tá? No final tem o HBr e o brometo férreo e a nossa base que capturou o próton. Então, se ele é regenerado, esse aqui precisa entrar em quantidade muito pequena, quantidade catalítica, porque ele não é consumido no meio. Na cloração, também não é diferente. Então, a gente vai ter aqui uma reação ácido-base, onde o par de elétrons se liga ali com ferro, vai formar esse complexo. O objetivo da formação do complexo é enfraquecer a ligação cloro-cloro, tendo em vista que a reação não ocorre sem essa ligação estar enfraquecida. E aí, então, o par de elétrons π do benzeno age como nucleófilo. Tá? Esse cloro é o nosso eletrófilo. E aí, então, o resto sai com o par de elétrons do cloro ali. E formou o carbocátio. Esse aqui pode se localizar, formar mais dois contribuintes de ressonância. Tá? E aí, o tetracloro ferrado. E uma base qualquer átomo que tiver um par de elétrons não ligantes, captura o próton e restaura a aromaticidade. Então, temos ali o clorobenzeno, e aí forma esse intermediário que também regenera o catalisador, tá? Formando cloreto térmico de novo, HCl, e a base é restaurada também. Tá? Serviu como base, né? O brometo férrico e o cloreto férrico eles reagem imediatamente quando em contato com o ar. E aí o catalisador fica inativo. Então, é um problema tê-lo como reagente para esse tipo de reação. Guardar ele lá no frasco, abrir o frasco ele já reage com o ar. Então não é interessante. Nesse caso, então, ao invés de usar o sal diretamente, se prepara ele in situ. O que quer dizer in situ? Tá? No meio reacional, tá? No local, in situ no local, na mistura reacional. Então, nesse caso, então, reage com 2 equivalentes do ferro, com 3 equivalentes do bromo, e aí forma 2 equivalentes do brometo férrico. Então, produz ele ali no meio. E aí a mesma coisa, ferro, o cloro, e aí o cloreto férrico. Produz ali na hora. Tá? E aí, então, resolve o problema. A iodação do benzeno muda um pouquinho. O iodo já não precisa de um ácido, mas sim de um agente oxidante para se transformar em iodo mais. E aí, nesse caso aqui, o iodo mais é o nosso eletrófilo, tá? E vai gerar o iodo benzeno, tá? Meio A. O mecanismo. Então, esse agente oxidante pode ser o ácido nítrico,
que vai produzir aí o iodo mais, tá? E aí, então, nós vamos ter aqui os elétrons pi do benzeno agindo como nucleófilo, o iodo mais é o eletrófilo, forma um carbocátion, uma base no meio captura o próton, restaura a aromaticidade e, voilá, temos o nosso produto, tá? Iodo benzeno. A tiroxina, algo interessante para a gente, tá? Essa molécula aqui, a tiroxina. Tá? Ela vem da tirosina, tá? E da reação com o iodo. Tá? E aí uma enzima chamada iodo peroxidase, ela produz ali a tiroxina, tá? E possibilita que o iodo mais esteja ali no meio, e aí leva a tiroxina, que é muito importante. Tanto ele é chamado de T4, tá? Tem um também que é chamado de T3. Essa tiroxina é importante porque ela evita o chamado bócio, tá? Ou o hipotiroidismo. Tá? Então, se faltar iodo na alimentação da pessoa, aí o bócio, que é essa parte aqui, tende a aumentar, tá? Então, o hipotiroidismo ele leva a esse tipo de problema, tá? É adicionado iodo no sal com o objetivo de evitar esse hipotiroidismo. Mas existe uma carência na população de iodo. E iodo, essa parte do hipotiroidismo, é uma pequena parte. Existem outras funções do nosso organismo que necessitam do iodo. E tem detalhe também, né? Outros halogênios, eles competem com o iodo e atrapalham. Então, por exemplo, cloro, água clorada, ou tem o cloro. E o cloro ele acaba ocupando o lugar do iodo onde não deveria. O flúor, por exemplo, água fluorada, fluoretada, né? Ou a própria pasta de dente. Então, além de a pessoa pode ter uma deficiência por outros halogênios ocuparem esse espaço. Então, tem que se tomar bastante cuidado nesse sentido. A nitração do benzeno, e aí nesse caso, então, o benzeno reage com ácido nítrico, na presença do ácido sulfúrico, para produzir o nitrobenzeno. Então, ácidos bastante fortes, uma reação, tá? E aí também produz água. O mecanismo de reação, o ácido nítrico, ele reage com o ácido sulfúrico. Importante que é o hidrogênio ligado ao oxigênio que reage. Nesse caso aqui, como o ácido sulfúrico, tá? O pKa dele é mais ou menos, acho que é menos 5, e esse aqui é por volta de menos 1. Então, são dois ácidos reagindo. Então, o ácido mais forte vai agir como ácido, e o ácido menos forte vai agir como base. Por isso que o par de elétrons do oxigênio é que está agindo como base. Captura o próton aqui, tá? E aí, então, o par de elétrons sai com o oxigênio e forma, tá, o ácido nítrico aqui protonado. Se você ver aqui, é uma água. Uma água é um bom grupo de saída. Tá? E aí, aqui, o ácido hidrogênio sulfático. A água sai e aí gera o nosso eletrófilo, que é o íon nitrônio. Tá? O íon nitrônio. Então, esse é o nosso eletrófilo da reação. Né? É importante saber como produz. Tá? Ali, o mapa de potencial eletrostático deixa bem claro aqui o nitrogênio, que está a carga positiva. Tá? E aí, esse íon nitrônio, ele vai ser o nosso eletrófilo, e então o resto segue. O par de elétrons dos elétrons π age como nucleófilo, reage com o eletrófilo, forma um carbocátion. A deslocalização eletrônica que a gente não vai mostrar. Tá? Uma base no meio, tá? Pode retirar essa base, por exemplo, aqui nesse caso poderia ser a água, ou poderia ser até o ácido hidrogênio sulfático, para restaurar inclusive o ácido sulfúrico.
captura o próton, tá? Restaura a aromaticidade e voilá, temos o nosso nitrobenzeno. Bom, outra reação importante também é a sulfonação do benzeno. Então, ele é usado o ácido sulfúrico concentrado ou fumegante. O que é o ácido sulfúrico fumegante? Ele é uma solução, tá, de SO3 em ácido sulfúrico. Então, tem o ácido sulfúrico concentrado e solubilizado esse gás, tá? Esse gás que é o trióxido de enxofre. Então, reage então com o benzeno com ácido sulfúrico com aquecimento, tá? E aí forma o ácido benzeno sulfônico. O ácido benzeno sulfônico. E água. Vamos ver o mecanismo. Nesse caso aqui, considerando o ácido sulfúrico concentrado. Então, o seu ácido vai ser o próprio ácido sulfúrico. Tá? Vai ocorrer ali, um dele vai agir como base, o outro como ácido, vai capturar o próton. Tá? O par de elétrons vai ficar com esse oxigênio. E aí, então a gente vai ter aqui de novo, aqui, ó, a hidroxila se transformou em água. Tá? E aqui é o ácido hidrogênio sulfato. Então, a água sai, tá? E forma esse ácido, tá? Esse ácido no meio do caminho, que é o ácido sulfônico. Ele pode entrar em equilíbrio e formar o trióxido de enxofre. Então, tudo está ali, ó, tá? Se eu tiver um ácido fumegante, qual que é a vantagem do ácido fumegante? Ele tende ele tende a deslocar esse equilíbrio e aumentar a concentração de ácido sulfônico. Então, ele reage muito mais rápido, muito mais eficiente. E aí, então, o ácido sulfônico é o eletrófilo, o benzeno é o nucleófilo, reage ali com o enxofre, forma o carbocato, e aí uma base qualquer do meio, qualquer átomo que tenha par de elétrons não ligantes pode agir, tira o próton, restaura a aromaticidade e voilá, está ali o nosso ácido benzeno sulfônico. Bom, então, o ácido benzeno sulfúrico é um ácido bastante forte, ao pH dele, menos 0,6. Tá? Então, isso porque ele tem uma base bastante estável. Tá? Então, ó, a sulfuração do benzeno ela é uma reação reversível. Então, é possível reverter a reação. Você usa o ácido concentrado para chegar, ácido sulfúrico concentrado, para chegar no ácido benzeno sulfônico. Se eu usar um ácido, tá, diluído, eu volto a mim. E aí eu gero o trióxido de enxofre, que também pode funcionar como eletrófilo, tá? E o benzeno. É uma reação reversível. O mecanismo de sulfonação, como é que é? A gente viu de sulfonação. E nesse caso, para entender o mecanismo de dessulfonação, você tem que entender sobre o princípio da reversibilidade microscópica. E o que diz esse princípio? Que o mecanismo de uma reação, ó, na direção reversa, ela tem que retraçar cada etapa da reação direta, em detalhes microscópicos. Então, como é que seria então aqui o mecanismo? Ó? Agora, nós vamos ter o benzeno, né, ou o elétron-spin do ácido benzeno sulfônico capturando um eletrófilo, né, que é um ácido no meio, formando um carbocátion, e dessa vez o que vai sair é o ácido sulfônico, restaurando, tá, a aromaticidade do benzeno. Olhando aqui, ó, nesse diagrama de energia, então aqui a gente tem esse caminho, ó, estado de transição, reagente, né, estado de transição, o intermediário, que é o carbocátion, passa por outro estado de transição de menor energia, né, porque aqui é a etapa lenta, menor energia, e gera o ácido sulfônico. Aqui é a mesma coisa. Então,
Se o par de elétrons aqui reage com o próton, né, vai para o estado de transição, gera esse intermediário, que é idêntico à reação direta, tá? E aí o ácido fônico sai, restaura, tá? Passa por outro estado de transição, a etapa lenta continua sendo a mesma da reação direta, o inverso, só que aqui a primeira etapa é a etapa lenta, e aqui é a segunda etapa, que é a etapa lenta, e restaura, tá? Mostrando o princípio da reversibilidade microscópica. Tá? Então, a transição da etapa de determinante das duas. Paula Bruce, Química Orgânica, volume 2, a nossa referência bibliográfica. Akoné, Ben Stabe. Obrigado pela atenção em Chimère, Soli, Gil, Glória.